Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Aqui é o Gustavo Prestes falando com vocês. Nossa aula de hoje é sobre fundamentos da geometria plana. É uma aula introdutória aqui sobre a geometria, tema que aparece muito em vestibulares e concursos. Espero aí que você esteja confortável para assistir esse vídeo. Eu recomendo que você pegue um caderno, se puder, para fazer aí suas anotações. Se possível, deixe um like para fortalecer o canal e vamos começar o nosso vídeo. Vou começar aqui apresentando um resumo para vocês do que nós vamos ver na aula de hoje. A geometria plana, ela é uma área da matemática que se destina a estudar a relação entre elementos de duas dimensões. Então nela se estuda triângulo, trapézio, pentágono, círculo, quadrado, relações entre retas e ângulos. Então sempre elementos aí de duas dimensões. Nessa aula eu vou apresentar os elementos fundamentais da geometria plana. Conteúdos que você vai ver nessa aula são elementos primitivos, semirreta, segmentos de reta, classificação e nomenclatura de ângulos e relações entre ângulos e resolução de exercícios. Caso você já tenha estudado esses assuntos, você pode passar diretamente para os exercícios. Eles vão estar do meio para o final do vídeo. Mas caso tenha alguma coisa que seja novidade para você, recomendo que você fique aqui comigo e eu vou explicar tudo para você. Falando agora sobre os elementos primitivos da geometria, eles são os conceitos mais básicos e fundamentais dessa matéria. Sem eles não existe a geometria e eles não apresentam uma definição formal. Quais são esses conceitos? Ponto, reta e plano. Mas você pode dizer: mas eu sei definir o que é um ponto. Um ponto é um lugar no espaço e que ele não apresenta dimensão. Legal, mas isso daí é uma característica do ponto. Característica não é o mesmo que definição. As características eu vou apresentar para vocês aqui no próximo slide. Mas agora, tenta falar para mim o que é um ponto sem falar as características dele. Você vai perceber que é muito difícil, gente. A mesma coisa a reta e a mesma coisa o plano. Então, por conta disso, eles são elementos que não apresentam definição formal. Então, quais são as características desses elementos? O ponto, como eu falei para vocês, ele representa um local no espaço e é adimensional. Ele é representado na matemática por uma letra maiúscula, então pode ser A, B, C ou qualquer letra do alfabeto. Nós temos a reta. Característica da reta: apresenta apenas uma dimensão e é infinita em ambas as direções. Na matemática, a reta é representada por uma letra minúscula ou por duas letras com uma seta dupla. Então, vamos tomar como exemplo essa reta que você está vendo agora na tela, que você está me assistindo. Essa é uma reta que vai tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, e ela vai infinitamente nas duas direções. Só que a gente representa ela com essa seta dos dois lados, justamente para a gente enxergar que tem uma continuidade, que ela não termina aqui, mas que também não seria possível representar ela completamente, porque ela é infinita dos dois lados. E aqui tem uma outra representação. A primeira a gente representou com uma letra minúscula. Essa eu estou representando aqui com 2 pontos. Então, por uma reta passam infinitos pontos, mas eu preciso apenas de 2 pontos para representar essa reta. E ela é infinita nos dois sentidos, tanto de A para B quanto de B para A.
E nós temos a característica do plano. O plano, ele apresenta duas dimensões, comprimento e largura. Ou seja, se a gente imagina um plano que seja a tela que você está me vendo agora, esse plano ele vai infinitamente para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Plano na matemática, ele é determinado por uma letra grega, então pode ser o alfa, o beta ou o gama, ou alguma outra letra do alfabeto grego, mas essas aqui são as que mais aparecem. E ele é determinado por 3 pontos não colineares, ou seja, 3 pontos que não pertencem à mesma reta. Então esses são os elementos que eu preciso para determinar um plano. Partindo agora dos elementos primitivos, nós vamos tratar agora de outros elementos da geometria. E vou falar aqui com vocês sobre semi-reta e segmentos de reta. A semi-reta, ela se inicia em um ponto e se estende infinitamente em uma direção. Ou seja, a semi-reta ela tem começo, mas não tem fim. A semi-reta é representada por duas letras maiúsculas, ou seja, representa por 2 pontos em que ela passa. Um deles é o ponto em que ela se inicia, no caso aqui é o ponto A, e ela passa pelo ponto B, mas ela não termina nele. Então ela vai infinitamente na direção de A para B, nesse exemplo que nós temos aqui na tela. Nós temos o segmento de reta. Esse sim, ele tem começo e tem fim. Ele é representado por 2 letras maiúsculas e uma linha sobre ela. Então agora sim, nós temos o segmento de reta AB. Ele começa em A e termina em B. E ele é apenas um trecho da reta AB. Agora nós vamos finalmente aqui falar sobre os ângulos. Então, como é que a gente determina um ângulo, pessoal? Um ângulo é formado por 2 semi-retas que partem do mesmo ponto. Então, agora vocês estão vendo como exemplo essas 2 figuras, em que nós temos aqui as 2 semi-retas partindo aqui do ponto O, e elas podem ir para qualquer direção, mas dependendo da direção que elas forem, vai ser formado um ângulo entre elas. O ponto em comum entre as retas, ele é chamado de vértice do ângulo. Então essa palavra aparece muito em exercícios. Ele é o ponto em que as 2 semi-retas se encontram. Da semi-reta é chamada lado de um ângulo. E os ângulos que possuírem a mesma medida, eles são chamados de ângulos congruentes. Então, sempre que vocês ouvirem essa palavra ou lerem algum exercício, vocês podem entender que são ângulos que têm medidas iguais. E os ângulos na matemática também são representados por letras gregas. Geralmente o alfa, beta e o gama costumam ser as mais utilizadas. Falando agora para vocês sobre a classificação dos ângulos. Então, o ângulo é a medida entre esses 2 segmentos de reta que partem do vértice. O ângulo completo, ele é 360 graus, que é quando os 2 segmentos estão na mesma direção. E se eles estiverem em outras direções, ele é proporcional a essa circunferência. Então, 1 grau é como se a gente pegasse o círculo e dividisse ele em 360 partes iguais. Na classificação, nós temos o ângulo agudo, que ele é maior do que 0 e menor do que 90 graus. Nós temos também o ângulo reto, que mede exatamente 90 graus, que é a medida do canto de um quadrado ou de um retângulo. Nós temos também o ângulo obtuso, que é maior do que 90 e menor do que 180 graus. Nós temos o ângulo raso,
que mede exatamente 180 graus, ou seja, quando os dois segmentos estão em direções exatamente opostas. Tem o ângulo côncavo, que é maior do que 180 graus e menor que 360. E nós temos o ângulo inteiro, que mede exatamente 360 graus. Então, muitos exercícios utilizam essa nomenclatura para falar de ângulos, e é interessante que você saiba o conceito para você conseguir fazer os exercícios corretamente. Aqui tem outras palavras que se referem a ângulos. Então, quando nós falamos de ângulos consecutivos, são ângulos que possuem o mesmo vértice e um lado em comum. Então, nessa figura, por exemplo, nós temos o ângulo GAF e nós temos o ângulo FAE. Você pode perceber que eles têm em comum o lado AF, a semi-reta AF nesse caso. Então, nós podemos dizer que os dois são ângulos consecutivos. Nós temos também os ângulos opostos pelo vértice, muito conhecidos como chamados por OPV na matemática. São ângulos formados quando duas retas se cruzam. Eles têm o mesmo vértice, mas eles não têm lados em comum. Na figura de baixo, nós temos o ângulo AOG e o ângulo BOF. Perceba aqui que eles não têm lados em comum, mas eles têm a mesma medida. Ou seja, eles são congruentes. E da mesma forma, nós temos o ângulo AOB e o ângulo FOG. Também são ângulos OPV, portanto são ângulos congruentes e eles vão ter a mesma medida. Nós temos também os ângulos complementares e suplementares. No caso dos ângulos complementares, eles são ângulos que somados medem 90 graus. Então a soma dos dois é um ângulo reto. Como vocês podem ver nessa figura, se eu somar o ângulo alfa e o ângulo beta, eu tenho um ângulo aqui de 90 graus. E os suplementares são ângulos que somados medem 180 graus. Ou seja, a soma dos dois é um ângulo raso. Na figura de baixo, se eu somar alfa mais beta, eu tenho aqui um ângulo de 180 graus. E nós temos uma última palavra aqui que aparece bastante nos exercícios, que é o termo bissetriz. A bissetriz, ela é uma semi-reta que divide parte do vértice e divide o ângulo em duas partes que são congruentes. Ou seja, ela divide o ângulo em duas medidas iguais. Então, bem simples. Nessa ilustração que vocês estão vendo, a nossa bissetriz, ela é a semi-reta AF. E ela divide o nosso ângulo EAG em duas medidas iguais. Passando agora para a nossa resolução de exercícios, eu sempre peço que você pause o vídeo, tente resolver aí no seu caderno. E eu já vou prosseguir aqui com a resolução e a resposta do exercício. Sabendo que o ângulo EAG é reto, o valor do ângulo X é D. Ele coloca algumas alternativas aqui. Então, se esse ângulo é reto, a soma dos dois ângulos que formam ele é 90 graus. Eles são complementares. Então, a gente pode escrever 3x mais 24 mais 4x menos 18 igual a 90. Então, 7x mais 6 igual a 90 graus. A gente só passa o 6 subtraindo. Aí a gente vai passar esse 7 dividindo.
a gente tem que x igual a 12 graus. Nossa resposta é a alternativa A. Exercício 2. Sabendo que os ângulos são suplementares, analisando a imagem, o valor de x é igual a... Ele coloca aqui as nossas alternativas. Se ele fala que são suplementares, então a soma dos dois é igual a 180 graus. Dessa forma, nós podemos escrever então 9x mais 8 mais 4x mais 3 igual a 180. Então, 13x mais 11 também é 180. A gente vai só isolar o x, passa o 11 subtraindo, a gente passa esse 3 dividindo. 169 dividido por 13, x igual a 13. Nossa resposta, alternativa D. Exercício 3. Analisando a imagem seguinte, podemos afirmar que o valor de x mais y é... Então, quanto mede x mais y? É o que ele quer saber. Tenta fazer aí que eu já inicio aqui. Então, esse daqui é um caso de ângulos OPV. Então, perceba que o ângulo FEG, ele é oposto pelo vértice ao ângulo IEH. Então, nós podemos colocar que 3x menos 5 igual a 2x mais 5. Isolando o x, nós temos aqui x igual a 10 graus. E agora nós temos os dois ângulos que sobraram, que também são opostos pelo vértice. Eles estão em um tom de cor um pouquinho diferente. E eles também têm a mesma medida. Então, 15y menos x igual a 18x menos 25. Só que nós já sabemos que o x vale 10. Então, nós podemos aqui substituir o x por 10. Então, 15y menos 10 igual a 18 vezes 10 menos 25. 15y igual a 180 menos 25 mais 10. 15y igual a 165. Então, a gente faz 165 dividido por 15. O y vale 11 graus, mas ele quer x mais y. Então, a gente soma 10 mais 11, o resultado é 21 graus. Nossa resposta é a alternativa D. Exercício 4. Sabendo que o segmento AD é bissetriz do ângulo BAC, então o valor desse ângulo BAC é quanto? Eu vou aguardar um momento aqui para você pausar o vídeo e aí já vou começar a resolver. Se a semirreta AD ela é bissetriz do ângulo, então o ângulo 3x mais 8 é a mesma medida do ângulo 5x menos 10. Então, 3x mais 8 igual a 5x menos 10. A gente vai isolar o x, o que tem x fica de um lado e o que não tem fica do outro. A gente vai chegar aqui, 18 igual a 2x. X então é 18 dividido por 2, 9 graus. O ângulo BAC, ele é a soma dos dois ângulos, ou seja, ele é a soma de 3x mais 8 mais 5x menos 10. Como a gente sabe que o x vale 9, nós vamos substituir o x por 9. Agora é só resolver. A gente vai chegar aqui,
3 vezes 9, 27, mais 8, 35. 5 vezes 9, 45, menos 10, 35. E aí soma 35 mais 35, igual a 70. E esse é nosso resultado. Nossa resposta é a alternativa D. O exercício 5, ele é um desafio, é um pouco mais elaborado do que os anteriores, mas quem acompanhou a aula e entendeu tudo até aqui, deve conseguir fazer. Eu peço então para você tentar fazer e vou iniciar aqui a resolução dele. O ângulo gama é complementar ao ângulo alfa, e o ângulo alfa é oposto pelo vértice ao ângulo beta. Sabendo que a medida de alfa é 3x mais 10 e de beta 5x menos 16, calcule o valor do ângulo gama. Então, se alfa e beta são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. 3x mais 10 igual a 5x menos 16. Vou isolar o x. Aqui eu chego que o x é 13 graus. Então agora eu consigo saber quanto mede o ângulo alfa. É 3x mais 10, mas agora eu já sei que o x vale 13. Então eu substituo o x, vou calcular, vou chegar que o alfa mede 49 graus. Só que ele pede o gama. E ele fala que o gama é complementar ao alfa. Então a soma dos dois é 90 graus. Então o gama é 90 menos alfa, que é o mesmo que 90 menos 49. O gama vale 41 graus. Essa é a medida do gama. A nossa resposta é a alternativa B. Obrigado pela atenção, você que chegou até aqui. Se esse conteúdo foi útil para você, eu peço que você deixe um like, se inscreva no canal, para você acompanhar as próximas videoaulas. Aqui eu ajudo você a estudar e aprender os conteúdos que você tem dificuldade. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Caso você queira ter aulas particulares comigo, tem um link na descrição em que você pode estar entrando em contato. São aulas por videochamada para qualquer lugar que você esteja, a um preço bastante acessível. E eu ajudo você a tirar todas as suas dúvidas para vestibular, concurso ou pela prova que você esteja estudando. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.